ele postou no Stories o... Estamos ao vivo. Gente, eu não... Ó, já apareceu aqui que a gente tá ao vivo, tá? Ih, a Val caiu. Boa noite a todos, todas. Começando aqui a live. A gente vai esperar um pouquinho a Val chegar, para a gente dar continuidade, esperar o pessoal entrar aí no Facebook. Paulão, Bruno, Vinícius. A gente tem alguma coisa, porque aí eu compartilho no seu. Não vou falar, né? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença, por estarem aqui acompanhando junto conosco. A ideia de hoje é a gente fazer um diálogo entre 5 professores das redes públicas. A gente vai iniciar fazendo uma breve apresentação do que é o coletivo EFE Conectiva. Depois nós vamos falar um pouquinho dos nossos trabalhos, das nossas dificuldades, desafios, dentro de cada um dos contextos que nós estamos vivenciando. Tá bom? Se você está acompanhando aqui pelo Facebook, puder, compartilhe com outros colegas, com outros amigos, profissionais, estudantes de graduação. Todos são bem-vindos, para que a gente possa fazer um diálogo, um bate-papo e, quem sabe, nos ajudar. Esse é um momento de construção, de aprendizado, mas de muita comunhão entre nós para que a gente possa superar esse momento. Daqui a pouquinho, a nossa colega Valdilene, vai compor aqui o grupo e convidar o Vinícius para comentar um pouquinho aqui com a gente sobre as expectativas de hoje. Como é que está aí, Vinícius, o movimento na sua casa, no seu lar? Boa noite a todos, os colegas aqui vão compartilhar essa conversa com a gente, aos colegas que estão entrando aí agora. A expectativa é a gente bater aquele papo sempre muito importante, né? Principalmente na situação que nós estamos vivenciando hoje. E como nós acreditamos que o conhecimento ele se dá de maneira compartilhada, em colaboração aí entre os professores, acho que nada mais importante do que a gente, ainda que com distanciamento social, nas nossas casas, que a gente consiga trocar essas ideias, bater papo, e agora, além de nós, um grupo de professores que já se conhecem, compor com outros colegas aí do Brasil inteiro, de outras redes, que vão contribuir com os comentários aqui durante a live. É isso aí, Vinícius, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença também. Boa noite, Val, seja bem-vinda. A Valdilene está chegando. Nós estávamos fazendo uma apresentação inicial aqui, conversando um pouquinho sobre essas nossas expectativas. Então, eu comentei um pouquinho do que se trata o encontro de hoje, convidei o Vinícius para fazer uma fala sobre as expectativas que ele está em relação ao nosso encontro. E agora eu passo a bola para nossa colega Val, que vai conduzir o nosso encontro de hoje. Olá, pessoal, boa noite. Eu queria conseguir ver quem está online, eu não consigo, meninos. Vocês podiam me ajudar. Onde que eu vejo aqui no chat quem entrou, quem não entrou? Eu fui olhar aquela noite, por isso que eu caí. Oi. Tem uma parte chamada Live Comments, do lado do chat privado. É só clicar aí que aparece. Não sei se no seu celular vai ter essa opção. Então, eu acho que não tem. Eu cliquei aquela hora para ver o chat. E aí... seu Facebook aberto. Oi? Uma outra forma seria você deixar seu Facebook aberto no computador, também daria. Joia, então eu vou deixar aqui, pessoal. Entra aí só. Na página conectiva e deixa o Facebook aberto, que eu tô aqui comentando já com a galera, tô trocando ideia já. Tem muita gente aí online? A gente já tá com 24 pessoas, gente. Oi, gente, desculpa, eu vou tentar ver aqui o que eu faço. Eu entro no EFE Conectiva? Isso, dentro da página, aí você abre o nosso vídeo. Tá rolando já. Vou aproveitar enquanto a Val tá se arrumando aí, ó, dar um abraço aqui, ó, na Mirvane, no Diego, a Aline, a Laís, a galera aí, a Jéssica, o Robson, tá todo mundo curtindo. Se vocês puderem, compartilhem a live com todo mundo da escola, que a gente vai começar aqui nosso diálogo, tá? É um prazer recebê-los. E a Val vai dar o nosso pontapé inicial já aí, quando ela acertar o Facebook dela.
A gente está aprendendo, tá, gente? Mexer com essa tecnologia. Ai, né? gente, me desculpa. Hoje eu vou falar que Tudo eu novo. apanhei Estamos aqui, todos viu? aprendendo. Um abraço, É isso aí. Thalita, Felipe. Isso, vai É falando isso aí, Paulo. pessoal. Enquanto Thalita, minha a gente vai cunhada, Felipe, meu irmão. Enquanto a gente Já vai Obrigado aí fazendo pela os ajustes iniciais, Consegui, acho que eu consegui. Agora eu consigo ver aqui. Legal, Paulo. Val, a gente já deu uma introduçãozinha. Pode dar o pontapé aí já, tá? Beleza, pessoal. Agora eu estou conectada em todos os espaços aqui. Então, olha só, gente. Acho que é uma honra, né, estar aqui. Vou começar essa fala. Perdoe pelos equívocos, mas eu estou aprendendo e eu tenho bastante dificuldade para poder lidar com essas coisas tecnológicas, mas ainda bem que eu tenho essa equipe maravilhosa desses meninos que ficam me ajudando, porque para mim não é fácil. Então, olha só, a ideia da EFI Conectiva, ela nasce, né? A gente começa com tudo isso. A gente é um grupo de professores e de professoras de educação física, e a ideia da conectividade, ela vem de Paulo Freire, né? Que é um dos nossos grandes referenciais teóricos. Então, quando a gente pensou em montar o nosso grupo, né? A ideia foi do Irá, e ele foi convidando a gente para poder fazer parte de tudo isso. A ideia era justamente dessa conectividade, né? Uma vez no Congresso no Espírito Santo, Paulo Freire foi perguntado sobre como ele se classificaria, uma pergunta muito difícil, né? Porque ele foi criticado por ser fenomenológico, ele foi criticado por ser das teorias críticas, por ser comunista, por ser um monte de coisa. E daí as pessoas perguntaram para ele, e aí, como que você se classifica, né? Como que você diria que você é? Ele se classificou como um menino conectivo. E isso foi numa das últimas conferências públicas que ele participou, um pouquinho antes do seu falecimento, e essa ideia de conectividade é justamente da ideia dialógica, né, da gente conseguir transitar em vários espaços, dialogando com eles, sem perder a nossa identidade. Então, por isso que a gente criou o EFE Conectiva, que é o nosso grupo, né, de professores e professoras que atuam no chão da escola, e a gente vem tentando discutir um pouquinho desses assuntos com vocês. Talvez a gente pense também assim que a humanidade está passando por um processo muito difícil, né? E eu acho importante a gente fincar que isso aqui não é uma janela de oportunidade, sabe? A gente está tentando fazer talvez o inédito viável, né? Que é, frente à situação limite, o que a gente pode fazer de melhor? E aí, o que a gente pode fazer de melhor é tentar nos comunicar, é tentar levar uma mensagem, tentar refletir sobre a nossa profissão, refletir sobre a escola, refletir sobre o mundo, para a gente tentar reconstruir tudo isso de uma maneira boa, de uma maneira positiva. Então, eu acho que é importante a gente falar que nós somos professores e professoras, não somos blogueiros, não temos a intenção de fazer isso aqui profissionalmente, nem nada parecido, mas é de nos conectar com os professores e com as professoras que estão espalhados por aí. E eu acho que essa é a nossa mensagem mais forte, assim, que a gente tem para poder trazer. Que isso daqui é um espaço de diálogo, um espaço de construção para a gente se conectar com outros profissionais que estão por aí fazendo educação física escolar. Né? Então, a gente está em tempos de pandemia, esse talvez seja o nosso inédito viável, né? Seja aquilo que é possível de fazer em tempos tão difíceis, né? Isso daqui não é uma celebração, não é uma festa, a gente está realmente sentindo bastante tudo que está acontecendo e a gente lamenta cada morte e cada situação que nós estamos vivendo aí. Bom, e aí, então, pensando nisso, né, a gente resolveu trazer semanalmente algumas discussões para a gente levantar. E na semana passada eu tive um papo com o Irá, que foi bem legal, né, Irá? A gente falou sobre contexto da licenciatura, sobre os concursos públicos e sobre a atuação do profissional de educação física na escola. E aí, a gente mandou sugestões de temas, né? Pediu para as pessoas trazerem temas diversos. E o que apareceu bastante para nós foram os desafios de se dar aula de educação física nesse contexto que a gente tem hoje, né? Então, de como que a gente pode elaborar a nossa disciplina, que é uma disciplina essencialmente dialógica na prática, né? Acontece na quadra, acontece no pátio, acontece nos espaços, e como tem sido trabalhar à distância com esses alunos, então quais são os desafios que os professores e as professoras estão enfrentando. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje.
E aí, então, a gente juntou todo mundo, porque cada um tem um contexto diferente, para a gente poder montar o nosso diálogo. E aí é super importante que você que está assistindo a gente, que você mande suas dúvidas também. Algumas a gente já separou ao longo da semana para a gente tentar dialogar da maneira mais construtiva possível, né, meninas? E então, eu acho que o que vocês acham? Para começar, eu acho que a gente podia fazer essa contextualização. Eu acho que cada um de vocês podia se apresentar e falar um pouco do contexto, né? Porque eu acho que os contextos, eles são parecidos, mas eles também se divergem, e eu acho que a gente pode tentar construir um diálogo a partir da nossa realidade vivida, né? Então, como que a gente está sofrendo lá na escola e como que a gente pode tentar apontar soluções para isso? O que vocês acham? Legal. Combinado? Ótimo. Então, acho que eu vou começar pela ordem aí. Bruno, conta para nós um pouquinho do seu contexto. Boa noite a todos. Quem está chegando aí, muito obrigado pela participação, por estar acompanhando a gente aqui. Meu nome é Bruno Meirelles. Como a Val colocou, eu sou professor de Educação Física de 2 redes públicas aqui na região do ABC. Atualmente eu trabalho na rede de Santo André e na rede de São Bernardo do Campo. As 2 escolas que eu atuo, elas estão localizadas em comunidades periféricas da cidade, onde as crianças e os familiares vivem em situação não muito favorável economicamente, né? Então, a gente tem bastante dificuldade em dialogar com eles nesse momento de pandemia, seja para enviar algum comunicado, seja para a gente fazer algum convite, alguma orientação. Então, é esse contexto que a gente tem sentido e vivenciado dentro da pandemia, dentro das 2 escolas, né? Ambas escolas, as comunidades têm uma dificuldade de participação, então elas não são tão próximas da escola, né? Então, a gente vem, diante desse contexto, buscando as melhores oportunidades ou as formas mais adequadas para a gente estar mantendo pelo menos um contato com eles. E ao longo desse movimento, nós vamos compartilhando com vocês quais estratégias e quais dificuldades nós vamos enfrentar nesse processo. Bacana, Bruno. Eu acho que as suas contribuições vão ser muito valiosas, porque a gente precisa de discutir. Vinícius, conta para nós um pouquinho da sua atuação, onde você trabalha, como é que funciona. Olá, Val, olá, colegas, aos colegas que entraram agora. Eu sou Vinícius, sou professor da rede municipal aqui de São Paulo, né? Atualmente estou atuando só nesta rede, mas também sou professor da rede municipal de Santo André, na qual eu me encontro afastado no momento. A escola que eu atuo, ela é na região de São Mateus, né? Também um contexto em que a maior parte dos estudantes e das famílias vivem em situação de vulnerabilidade social, né? O que tem imposto inúmeros desafios aí para a gente efetivar o ensino remoto da maneira como aconteceu, né? Nós estávamos lá no início de março trabalhando e, de repente, de um dia para o outro, como se fosse um furacão, as coisas mudaram, a gente teve que se preparar, orientar estudantes, se preparar para fechar a escola, e não deu tempo de organizar essa atuação. A rede antecipou o recesso escolar, né? E assim que terminou o período de recesso escolar, nós retornamos para 2 dias de planejamento para iniciar os trabalhos de maneira remota. E acho que os inúmeros desafios aí que têm ocorrido, a gente vai discutindo ao longo desta transmissão. O Irá é seu companheiro de rede, né? Vocês 2 têm ótimos trabalhos produzidos aí, trabalhando juntos sempre. Como é que estão as coisas, Irá? Conta pra gente. Bom, boa noite a todos e todas aí. Agradecer a presença de cada um de vocês. A gente está num momento difícil no país, né, e na educação como um todo. Eu acho que tem sido um aprendizado para todo professor e professora na realidade escolar, né? Eu que sou da rede de São Paulo e de Santo André, hoje eu vou falar mais especificamente sobre a rede de Santo André, né, onde que eu estou atuando.
A minha escola é uma escola mais centralizada, então é legal trazer esses contextos diferentes para a gente poder situar algumas pessoas que podem estar vivendo as mesmas coisas, onde, né, um está na região mais periférica, outro na região mais centralizada. Então, na minha escola, né, a gente tem vivido um aprendizado dia a dia, que foi difícil também, como o Vinícius comentou para a gente, mudar a nossa prática pedagógica, rever a prática pedagógica, ela já é um pouco complexa. Imagina, né, a gente ter que mudar a forma de conversar com as crianças dentro de um momento que a gente tem uma afetividade muito grande. Nosso trabalho é o contato humano, né? Então, pensa como é mudar isso, o quanto tem sido difícil para nós. E assim, né, eu tenho avaliado que nessa escola central, a gente teria um trabalho um pouco mais fácil utilizando a internet, né? E a gente tem percebido que não. Uma pesquisa bem rápida que a gente fez no início dos trabalhos, a gente percebeu que as famílias preferem ainda utilizar o material impresso, né? Uma vez que todas as crianças aí não têm acesso à internet. Então, mudar a prática pedagógica no ano letivo comum, né, normal, ele exige da gente já uma revisão pedagógica a todo momento. Agora, quando a gente vem, né, nesse contexto tão, né, difícil que a gente está vivendo, isso trouxe uma dificuldade bem maior para nós para rever tudo isso. Então, as famílias, a gente foi consultar as famílias para ver qual seria uma ferramenta mais, né, adequada que pudesse ajudar. Então, esses contextos diferentes têm mostrado, Val, que o quanto uma escola é diferente da outra, mesmo sendo uma do lado da outra. O quanto uma sala de aula é diferente da outra, mesmo dentro da própria escola, né? Então, isso mostra o quanto o currículo não pode ser padronizado, né? O quanto o currículo ele é feito ali na escola, que tem o contexto na sua mão, tem a realidade. Então, de modo geral, quando eu falo do meu contexto nessa escola central de Santo André, eu tenho também vivido alguns problemas que tenho percebido que outros colegas em outras partes da cidade também têm vivido, né? Que é a questão do acesso à internet. Então, acho que para dar esse primeiro start para a discussão, eu trago essa primeira fala minha, tá bom? Muito bom, gente. Eu acho que esse diálogo nosso ele é mais que necessário, né? Porque a gente está sofrendo demais. Eu não sei vocês, mas eu sou professora e, né, se vocês estão passando pelas mesmas dores, mas não é nada fácil, né? É muito difícil. Paulo, conta para nós um pouquinho do como é que é seu trabalho, o que você faz. Pode ser, querido? Boa noite. Boa noite a todos, a todas. Eu sou o Paulo Clepar de Silva Januário. Eu atuo na rede de Santo André há 7 anos, já na educação física há 13 anos, já passei por algumas redes já em São Paulo, e eu estou numa escola periférica, né, na divisa com São Paulo, uma escola numa comunidade, onde eu faço uma carga horária maior, né, de 30 horas, né. Eu também atuo na parte da gerência de inclusão em Santo André, atuo no núcleo de natação adaptada, chamado de NANASA, né, e lá eu atuo com pessoas com deficiência e na natação. Lá também é um contexto bem diferente, né, da escola. Eu vou mais me ater aqui à minha atuação na escola, né? A escola que eu atuo tem uma questão socioeconômica bem acentuada e com crianças de baixa renda, e é muito semelhante a alguns colegas que comentaram, né? Nós investigamos, né? Fizemos uma consulta com as famílias para verificar se uma das estratégias possíveis seria o ensino remoto, né? E muito surpreendeu que muitas famílias têm muita dificuldade de manter esse tipo de acesso e acompanhar remotamente, e a gente vai poder falar um pouquinho mais aí na parte de estratégias, né? Mas esse é um pouquinho do trabalho que eu desenvolvo lá na minha escola, com parceria com vários colegas de Santo André, da universidade, e é muito bom estar com vocês aqui, uma alegria. Eu acredito que esse espaço é um espaço muito importante para a educação escolar, para a gente poder discutir, refletir, falar sobre a prática pedagógica, falar sobre a prática pedagógica inclusiva, que nesse período de pandemia
poucos têm falado da inclusão, porque é num processo contrário, né? A gente está exatamente num processo contrário à inclusão escolar. Então, esse é um pouco do meu trabalho, do que eu pesquiso, do que eu estudo, e agradeço aí a oportunidade e espero que a gente tenha uma conversa bem agradável. Acho que sim, é uma honra, viu, gente, estar aqui com vocês. Vocês são professores guerreiros, fazem coisas maravilhosas, e é muito bom de saber, né? Eu já conheço todos vocês, mas é muito bom apresentar vocês para todo mundo. Para quem não sabe, eu também sou professora da rede de São Paulo. Eu dou aula numa escola localizada na Zona Norte, no Jardim Peri, e é ao lado da comunidade da Brasilândia. Então, a gente está sofrendo bastante, porque é um polo do coronavírus, né? Talvez o maior deles em São Paulo. Então, a gente está passando por problemas sérios lá e o acesso é limitado, as condições socioeconômicas são bem desfavoráveis para os nossos alunos. A minha escola é um polo de inclusão também, Paulo, então a gente tem 79 alunos para tentar fazer com que eles participem, né, e a gente consiga organizar da melhor maneira possível a nossa prática pedagógica, e sou professora numa universidade, na Universidade Guarulhos, deve ter alguns alunos aí assistindo, e a gente está no desafio também da formação profissional remota, né, porque eles estão fazendo um curso de educação física online, e aí a gente tem que discutir sobre isso também, que eu acho que ninguém estava preparado para isso agora, né, a gente não imaginava que isso fosse acontecer dessa forma, e eu acho que o papel do professor, ele fica realçado nesse processo todo, né. Bom, e aí então, gente, acho que o contexto a gente conseguiu pensar em diferentes contextos, diferentes propostas, né, como que a gente organiza tudo isso, como que fica a nossa vida pedagógica, né, a gente vem tentando construir coisas diferentes, e eu acho que a gente pode pensar para ajudar a galera que está aí assistindo, e até para nos ajudar também, eu tenho bastante dificuldade, da gente pensar em estratégias, né? Então, não sei, mas eu acho que eu vou perguntar de uma maneira mais solta, assim, Vinícius, quais as estratégias você tem usado, como é que tem sido lá na sua escola? Então, Val, eu acho que é importante contextualizar, para quem não é aqui de São Paulo, só porque faltou na explanação inicial, a prefeitura enviou um caderno, trilhas de aprendizagem, né, impresso para os estudantes, né, teve alguns problemas para que esse material chegasse, e é importante entender que a educação física, ela não está naquele material, né, então, e aí, sem entrar na discussão se o material é melhor com material ou sem, isso impôs a necessidade de nós, professores de educação física, se articular para desenvolver o material para os estudantes, né? Importante também dizer que numa situação real, né, sem coronavírus, eu nem estaria discutindo a possibilidade de um ensino totalmente remoto para as crianças da idade que eu dou aula, que é os anos iniciais do ensino fundamental. Mas a gente também tem que entender que ninguém queria isso e que nós temos um papel a cumprir ali, ainda que com as limitações, nós precisamos tentar, de alguma forma, chegar nesses estudantes. Nós, lá na minha escola, acho que a primeira estratégia que eu acho que eu queria deixar aqui para todo mundo independente de ser remoto ou não, o que tem funcionado muito melhor nas nossas atividades, lá na escola que eu estou, é a colaboração entre os professores, né? Então, lá nós estamos utilizando uma plataforma de sala de aula online, os estudantes têm um e-mail institucional e os professores também, e que acessam através desse e-mail institucional. Mas nós temos visto que nem 20% dos estudantes de cada turma tem acessado. Então, é um número baixíssimo, né, de estudantes acessando, justamente pelo próprio contexto social em que eles vivem, a dificuldade de acesso à internet, e isso nos fez ter que
se colocar, tentar, né? Porque a gente nunca vai conseguir totalmente, se colocar no lugar desses estudantes. Então, não dá para mim utilizar um vídeo de meia hora para complementar o meu conteúdo ou a estratégia que eu estou utilizando, se os alunos não vão ter nem internet para acessar isso. Então, a gente teve que organizar, pensar em tudo isso, né? Nessas dificuldades, tentar se colocar no lugar das famílias dos alunos. E, para isso, a gente tem utilizado a linguagem escrita, a gente tem utilizado áudios com orientações para os estudantes. E quando a gente faz isso em colaboração entre os professores, seja o professor regente, seja o professor de educação física, junto com o professor de artes, a gente vai encontrando mecanismos de dialogar, conseguir se comunicar melhor com os estudantes. Eu aprendi com uma professora de primeiro ano que eu precisava, para a turma dela, escrever as orientações em letra maiúscula, né? Então, assim, são coisas que eu, como professor de educação física, se eu não dialogar com a professora regente, eu não vou conseguir atingir aquele estudante. E aí, usando áudios, né, vídeos curtos, cada professor, seja de qualquer componente curricular ou professor regente, a gente se convidou um para a sala do outro, para a gente ir aprendendo essas estratégias de comunicação com os estudantes. Você está falando, na minha escola aconteceu a mesma coisa, assim. E é um processo de conquista e de busca, né, que não termina nunca. O acesso, ele é super baixo, né, a gente também está com 20% dos alunos. Quando chegou o material e a gente viu que não tinha educação física no trilho da aprendizagem, foi assim, né, não tem educação física, e aí a orientação que eu recebi quando eu fui questionar sobre isso é que a disciplina de educação física seria apoio às ciências. Então, que era para a gente olhar o que estava no caderno de ciências e a gente apoiar, né? E aí eu me posicionei, que eu acho que a gente não é apoio para nada, muito menos para ciências, né? E eu me posicionei, comprei uma briga lá na escola para variar, né? E a gente reuniu os professores de educação física, nós nos reunimos, né, os professores de educação física, e a gente teve que elaborar uma proposta paralela e enviar para a supervisora para que a gente tivesse os nossos conteúdos próprios, né? Então, a gente desenvolveu os eixos da cultura corporal de movimento, dança, luta, ginástica, esporte, jogos, brincadeiras, e a gente definiu que cada semana a gente ia trabalhar um dos temas com os alunos. E aí a gente criou um planejamento paralelo, assim, e a gente tenta colocar isso lá no dia de ciências e conversa com a professora e tal, mas é uma questão que a gente precisa reafirmar nossa disciplina o tempo inteiro, né? Até numa situação dessa, a educação física vira apêndice e um apêndice para o ensino de ciências. Então, eu acho que só realça o quanto que a nossa luta é válida e o quanto que essa discussão ela é essencial quando a gente vai pensar num tempo desse. Ô, Paulo, eu vou chamar você para falar um pouquinho, porque tem uma pergunta da Mirvane. A Mirvane, nossa companheira lá da São Judas, que bom que está aí. Mirvane, é uma honra para nós. E a Mirvane, ela quer saber como é que está sendo isso com os alunos com deficiência. Legal. Obrigado, Mirvane, uma lutadora aí junto com a gente em Santo André. Parabéns pela sua luta também, Mirvane, a gente está sempre junto aí, discutindo aí as questões de educação física e com uma parceria muito legal. Bom, a gente tem trabalhado, já falando um pouquinho também das estratégias, né? Primeiro, escutar as famílias, né? Com o apoio de uma gestão democrática, conversando com as famílias e sabendo como que é dentro de casa, né? Como que é a rotina dessas crianças, né? Tanto nos dois locais de trabalho, a gente tem buscado se aproximar da realidade dessas famílias, né? E tentando auxiliar de alguma forma. E aí a gente utiliza as estratégias remotas, né? Como o WhatsApp, como o YouTube, como até o Sway, como o Irá talvez deve falar aí um pouco, para a gente poder levar algumas informações para os pais
auxiliarem as crianças em alguma atividade física, alguma brincadeira, jogos, que possam ser realizados dentro de casa, né? Não é fácil, é um desafio, é tudo novo, né? Tudo novo para a gente, e a gente precisa ter bastante alteridade, se colocar no lugar dessas famílias, que para a gente já é um desafio muito grande, né? Eu trabalho na água, né? No meio líquido, com pessoas com deficiência, aí a idade é de 4 anos até 80, que é a realidade lá na NASA, né? E na escola eu também tenho uma comunidade com bastante alunos com deficiência, e a gente tem buscado essas estratégias, se aproximar da família, entender como funciona a rotina familiar, e para cada aluno é um sujeito, é um indivíduo, e a gente precisa ter o cuidado de preparar atividades que estejam próximas à realidade de cada família. E aí, dando feedbacks. A gente está com parceria com as professoras, e aí, pelo WhatsApp, a gente vai acompanhando, conversando com as professoras vão fazendo também esse trabalho colaborativo, como o Vinícius falou, que é extremamente importante para vocês entenderem como funciona a logística, né? Eu preparei atividades para cada aluno diferenciado, alongamentos, brincadeiras, jogos, e para cada professor eu fiz contato, falou, será que vai atender dentro de casa? Você conhece melhor a família? E essa troca de informações, ela é importante, porque a gente pode passar uma brincadeira, um jogo que não dá, uma família com 7 pessoas, e aí tem uma criança com uma deficiência. Como é que vai fazer essa atividade, né? Então, essa parceria com as famílias, parceria com as professoras, e aí construir atividades, adaptar atividades, jogos, brincadeiras, e trabalhar remotamente. Eu vou só citar um exemplo de uma aluna nossa com TEA, né? Ela não queria fazer nenhuma atividade enviada pela professora. Quando eu mandei um vídeo meu fazendo um alongamento, ela, olha, o professor Paulo, né, lembrou do meu nome, e aí ela foi brincar, porque ela teve essa identificação. Então, é muito importante esse momento de pandemia, um momento triste para muitas famílias, nós sairmos um pouco do nosso lugar e tentar se colocar no lugar do outro e se aproximar dessas famílias, com um olhar amoroso, com um olhar cuidadoso. Muito legal, né? Ela deve gostar bastante de você. Não é? Então, Irá, você quer falar um pouquinho das estratégias que você tem utilizado? Como é que estão lá? Como é que está lá? Bom, eu vou até aproveitar, Val, que tem um monte de pergunta aí, de várias pessoas já citando as questões das TICs, né, que são as tecnologias, né, na utilização das aulas. Então, a Marli até coloca que a gente está vivendo um cenário nebuloso, né, porque quando a internet, a gente tem que adotar certas estratégias, a gente vai para a realidade e percebe que tem um problema, né, social, e que nesse momento ele ficou muito mais aflorado, a gente já sabia que existia, mas nesse momento ele aflora, né? O não acesso, inclusive a Aline fala aí, né, das questões das aulas tradicionais, depois a gente tem que usar a internet, e aí quando vai utilizar a internet, as famílias apontam que não tem os equipamentos. Olha lá, algumas coisas vão, né, devido a um problema muito grave que a gente está passando, a gente vai aparecendo outros problemas que já estavam aí, só que a gente não estava visual para todo mundo, né? E isso vai trazendo para a gente algumas realidades que a gente precisa repensar daqui para frente. E aí, dentro do meu contexto escolar, né, que é uma escola mais centralizada, a gente tem tentado utilizar as tecnologias para aqueles alunos que têm acesso, porque tem aluno que não tem acesso, é bom a gente falar isso também, né? Não é só porque a escola é centralizada que todo mundo vai ter acesso. Não, a gente tem um número de alunos que não têm acesso, e aqueles que têm, muitas vezes os pais, dentro de uma lógica, né, Val, ainda muito tradicional de educação, ainda preferem a parte palpável, né, o papel para poder escrever.
Então, essas coisas é uma modificação social que ela ainda tem que passar por processos de mudança que é lento, né? E isso vai se refletindo ainda mais agora nesse momento tão difícil que a gente tem passado. Das estratégias que eu tenho utilizado, inclusive em outras lives de outras pessoas, elas já até citaram, né, que é a utilização do Sway, que é uma ferramenta tecnológica, que inclusive, né, nós aí do Santo André, a gente tem trocado muita figurinha sobre essas questões da utilização das tecnologias, e a gente tem aprendido junto. Eu acho que a palavra-chave para esse momento é que os professores e professoras têm, dentro das estratégias, aprendido junto a utilizar várias estratégias, desde o papel, né, até as tecnologias que são possíveis para aqueles alunos que têm acesso. Então, eu vou citar aí uma delas, o Sway, inclusive Eduardo Galego, que está aí na live, tem utilizado, né, outras pessoas têm me ligado para a gente poder trocar figurinha, né, de como utilizar essas outras estratégias. Mas eu não sei se vocês, na realidade, vocês têm percebido isso. A tecnologia que tem mais ajudado, e eu acho que tem sido mais acessível, tem sido o WhatsApp. Sem dúvida, a gente tem, na minha realidade escolar, utilizado o WhatsApp como a melhor ferramenta de comunicação com as famílias. Inclusive, eu vou até dizer que a relação, o contato que a gente tem tido com as famílias pelos vídeos, né? Eu tenho utilizado as músicas aí, tenho aprendido com o Paulo, né? E com o Renato a tocar um instrumento para poder pensar nas crianças da educação infantil, por exemplo. Então, olha lá, qual foi a ferramenta que mais me possibilitou chegar na criança? Porque é bom citar aqui, Val, porque a força-tarefa que cada professor tem feito nas redes de ensino para conseguir chegar naquele aluno que não tem condição. Eu acho que isso a gente tem que frisar aqui. Cada professor desse Brasil, eu garanto que tem feito o máximo, aquilo que pode, para que o conteúdo mínimo que a gente consiga chegar lá com alguma coisa para o aluno fazer. Seja ele no papel, seja ele tradicional ou não. Eu acho que a grande discussão não é nem se é tradicional ou não, mas pensa, dentro de um problema imenso que a gente está vivendo, que jamais a gente pensou que ia viver, qual foi, né, a possibilidade que nos caiu? Usar o papel tradicional, é lógico, mas, né, o WhatsApp, pensando em tecnologia, tem sido... eu até tenho recebido vídeos de mães agradecendo por ter mandado uma música que ela pôde ter colocado no celular dela para a criança de educação infantil poder se movimentar, poder brincar, né, interagir, né? Então, pense, eu acho que até para a educação infantil, não sei se vocês concordam comigo, né, Paulo? A educação infantil, ela é uma das nossas maiores preocupações, porque, pensa, a criança de educação infantil, ela é interação, ela é o movimento, ela é o brincar o tempo todo, né? E o WhatsApp tem sido, para mim, uma ferramenta bem potente para a gente conseguir a mínima interação. Mas lembrando, a nossa interação ela é humana, ela é social, ela é aqui, é no contato. Então, isso a gente nunca vai poder substituir, né? Mas nesse momento de grande problemática social, de saúde, é a ferramenta que tem nos auxiliado bastante, tá? Você sabe, Ira, que você está falando aí, né? E eu acho que eu vou trazer alguns pontos aqui antes de passar para o Bruno. Mas o primeiro ponto que eu fico pensando, assim, é de como que essa pandemia, ela escancarou a desigualdade social, né? Então, coisas que por vezes passavam... a gente sabia que existia e tal, mas eu acho que os momentos de crise, eles fazem isso, né? Quando a gente faz uma análise histórica, social, a gente percebe que as crises, elas acentuam as desigualdades, né? E elas escancaram as desigualdades. E agora, para a gente, isso ficou muito forte quando a gente vai conversar com os nossos alunos e eles não têm o básico, eles não têm celular, eles não têm um lugar para estudar, eles são muitas crianças, são muitos filhos dividindo o mesmo espaço. A gente tem situações assim que ficaram realmente escancaradas, né? E aí, no meio de tudo isso, a gente ainda precisa pedir para o Ministério da Educação adiar o Enem, como se não fosse óbvio toda essa desigualdade que eu acho que todos nós, professores, a gente está lidando com isso o tempo inteiro, então a gente ainda precisa explicar o óbvio, né? E uma outra coisa que fica muito forte para mim na fala de vocês também é com relação a como que a nossa luta e a nossa resistência é um movimento coletivo, né? Então, é o tempo inteiro, eu estou com 12 grupos de WhatsApp no meu celular, só da minha escola,
né? Então, é assim, gente, toca 24 horas por dia mesmo. Agora mesmo, uma professora estava mandando, eu achei esse material, dá uma olhada, aí vai mandando, e vai mandando, e vai mandando, e é um negócio interminável, é incansável, é um trabalho coletivo, os professores, eles estão se reinventando o tempo inteiro, e, assim, é um movimento de luta e resistência que se estabelece na coletividade. E eu acho que isso também ficou bastante realçado aí. Ô, E Paulo, aí... só para um Pode falar, lembrete, na nossa live a gente está com as professoras de educação infantil também, que tem feito uma outra estratégia, que eu acho que a gente não vai comentar, que são utilizar o WhatsApp para fazer contato visual, reuniões com as crianças de educação infantil, na contação de história, tá? Então, é um outro recurso que tem sido utilizado, e tem gente comentando assim, mesmo assim ainda tem gente que não tem acesso à internet. Gente, isso é fato. A gente percebeu, né? A gente já sabia, mas com a pandemia se escancarou uma desigualdade social imensa e que a gente precisa de uma luta daqui para frente para tentar modificar essa realidade, né? Ela vai ser difícil, mas a gente precisa estar atento. E por isso que a nossa prática ela é político-pedagógica, né? É porque ela se estabelece nesses âmbitos, desemboca lá no nosso aluno que não tem acesso à internet. Mas o problema, ele é muito mais complexo e ele exige desafios nossos, né, e comprometimento nosso que são políticos, porque o político é o que vai influenciar no pedagógico o tempo inteiro, e é pedagógico justamente porque é político, né? Não é partidário, né, Val? A gente tem que deixar claro. Não, é uma questão política, né? E o político, ele é maior do que isso mesmo. Bruno, e aí, quais as estratégias que você tem utilizado, querido? Bom, é importante a gente resgatar o que alguns colegas têm trazido aqui nas questões, nos comentários, agradecer as colocações. A Fabiana fez uma pergunta, né? O que nós estamos identificando de ações positivas nesse meio, nessa troca entre os professores? Sem dúvida, Fabiana, eu acho que o Vinícius já tocou num ponto importante, que é essa comunhão entre os pares, seja essa comunhão dentro da própria unidade escolar, seja os professores por área de conhecimento, né? Então, no caso, a educação física. Nesse momento, eu tenho percebido que nós temos nos aproximado mais um do outro, buscando estabelecer parcerias. Eu acho que quebraram muitas barreiras nesse momento, então tem aflorado muito essa perspectiva de parceria, de coletividade. Então, eu acho que isso é um destaque muito positivo. Eu acho que também uma outra perspectiva é a gente refletir sobre a própria prática de educação física, né? O que eu estou compreendendo como educação física, o que eu entendo que são as minhas aulas de educação física. Então, essa reflexão que cada um dos professores tem feito no seu particular, individualmente, no seu coletivo, seja trocando em pequenos grupos, eu acho que isso é fundamental para quando a gente voltar para as aulas presenciais, a gente avançar nessa perspectiva de educação física. No contexto que eu estou atuando, como eu falei, nós estamos num momento de aprendizado, assim como creio que todos nós, né? Então, o que nós tentamos? Primeiro, nós fizemos o uso da ferramenta do WhatsApp, que o Irá já tocou no assunto. Nós entendemos que era um meio de comunicação onde, se não todos, mas a maioria tinha esse acesso tecnológico. Então, a gente criou um WhatsApp corporativo da unidade escolar. Então, todos os pais, todos os familiares acessaram esse WhatsApp. A princípio, a gente utilizou só como meio de comunicação. O que nos surpreendeu, praticamente todos os pais hoje a gente tem contato via WhatsApp, todos. Às vezes a gente não consegue comunicação escrita, telegrama, mas o pai consegue acessar o WhatsApp e responder a gente. Então tem sido muito positivo. Acho que isso é mais uma ação que, sem dúvida nenhuma, quando voltar para o ensino presencial, a gente vai adotar enquanto comunicação nas unidades escolares. A partir daí, cada professor também conseguiu constituir um grupo de WhatsApp com a sua turma, né? E foi importante esse movimento porque nos aproxima, ainda que a gente envie pequenos vídeos, pequenos áudios, mas o fato do aluno enxergar a gente num vídeo, isso aproxima a gente, cria um laço, cria um vínculo, né? E isso favorece a nossa comunicação e interação.
Há alguns dias a gente preparou algum material impresso também para os nossos alunos. Só para vocês terem uma ideia, na minha escola foi feita uma pesquisa e só 2 famílias disseram que não iria retirar o material impresso. Ou seja, todo o restante da escola, eles vão na escola retirar o material impresso para fazer esse contato. Mas, para nossa surpresa, a gente aos poucos foi fazendo uma comunicação via WhatsApp. Eu mandei um vídeo, a gente manda algumas mensagens uma vez por semana, e aí a gente vai conversando com as famílias no sentido de ouvi-los. Está demais? Não está demais? Tá bom para vocês? Não tá bom? Vocês querem que mandem mais? Que manda menos? E eu acho que esse exercício de ouvir as famílias, né, eu acho que ele é fundamental. O Diego colocou aqui numa pergunta nos comentários, eu até fiz uma observação para ele, eu acho que isso é imprescindível. Antes da gente entrar ao vivo, a gente estava conversando aqui entre nós e a gente estava falando, cada um de nós está com os filhos aqui do lado, um está no quarto, o outro está na cozinha, né? E isso, assim, esse é um desafio que nós também estamos enfrentando, aprender sobre as novas tecnologias, como utilizar esses recursos a favor de uma educação de qualidade, inclusiva, né? Como que a gente organiza a nossa própria rotina. Então, por exemplo, eu estou atuando em 2 redes. Além dessas 2 redes, eu tenho que lidar com a minha filha, que também não está indo para a escola e também precisa da atenção. Eu tenho que lidar com outros fatores que são inerentes à minha família, à minha casa, né? Então, por mais que a gente, às vezes, estabeleça com os familiares, olha, a gente precisa atender só em horário comercial. Mas como eu vou falar isso para uma família que só tem um celular em casa, o pai sai para trabalhar, leva o celular e ele chega às 6, 7, 8 horas da noite e me manda um vídeo perguntando alguma coisa ou fazendo alguma dúvida, tirando alguma dúvida, ou uma mensagem de uma criança para mim, né? Então, é bastante complicado. Então, tudo isso, eu acho que é um exercício de aprendizagem e nós estamos tendo que lidar com isso nesse período, né? Como a gente sempre usa a expressão, a gente tem que trocar o pneu do carro com ele em movimento. Então, esse está sendo um movimento constante nas 2 redes. Para vocês terem uma ideia, na rede de São Bernardo do Campo, por exemplo, a gente começou com material impresso e o material publicado nos blogs, né? A escola tem um blog, a família acessa, baixa o material e faz o uso desse material online. A gente começou a avaliar que essas estratégias não estavam funcionando. Nem o WhatsApp, nem o material impresso, nem o blog. Então, agora nós estamos num outro processo. Nós criamos um Facebook institucional, cada professor criou um perfil profissional no Facebook, a gente está adicionando as famílias, os alunos, e agora a gente criou pequenos grupos, então a gente chama de sala de aula virtual. Então eu tenho um grupo do primeiro ano C, um ano do primeiro D, e agora nós estamos iniciando o mesmo movimento que era feito no WhatsApp, fazendo no Facebook, que é uma ferramenta que a gente percebeu que eles têm mais facilidade, têm mais acesso. Todo mundo parece que tem uma página do Facebook. E a gente está alimentando, né? Material também online, mensagens. Agora, uma coisa que é importante a gente refletir, a Aline colocou muito bem aqui nos comentários, né, Aline? Apesar de muita gente ter acesso às tecnologias, WhatsApp, Facebook, entre outros, é importante a gente pensar que, para tudo isso, às vezes tem outras necessidades. Às vezes é um único celular em casa, às vezes é um único computador em casa, né? Às vezes a conexão ela não é suficiente para baixar tantos materiais, tantos conteúdos. Então, todos esses problemas, esses desafios, a gente tem que refletir e ter muito cuidado para a gente não sobrecarregar as famílias que estão com muitos outros desafios na cabeça, e aí a gente acaba sendo um problema se a gente não cuidar desse processo com muito cuidado e carinho. Eu acho que é importante você tocar nesse assunto, para vocês terem uma ideia de como que isso extrapola, a desigualdade social, ela extrapola, né? Eu sou professora numa universidade, e eu tenho alguns alunos que estão construindo o TCC e eu sou orientadora deles, né? E aí, essa semana veio um questionamento, assim, de que, professora, eu não consigo ler os artigos, que eles estão fazendo uma revisão de literatura e eles falaram, olha, a gente não consegue
porque a gente usa o celular, que a gente só não tem computador em casa, e a gente não consegue baixar, porque o uso dos nossos dados não dá. Então, como é que a gente vai fazer para ler os artigos, para construir o TCC, para poder apresentar na data, que é agora em julho? Então, as questões, elas são muito mais complexas do que a gente consegue imaginar, assim, né? E aí, a Fabiana, ela perguntou para todo mundo, e aí talvez a gente seria legal, se existe, né, e quais são os pontos positivos de tudo isso. O que vocês acham? Quer começar, Irá? Você acha que tem ponto positivo? Como é que é isso daí para você? Bom, Val, eu acho que assim, diante de grandes dificuldades, a gente começa a repensar a nossa prática, e isso está acontecendo, e a gente tem visto, pelo menos em Santo André, um grupo de professores bem grande se reunindo para repensar o como rever essa prática pedagógica. Então, o benefício que tem trazido para nós é exatamente a possibilidade do encontro, né, do aprendizado em comunhão. Então, essa questão de aprender junto, da troca, tem sido muito significativa. Mas eu trago um questionamento para a gente pensar daqui para frente, né? Qual é a educação física que a gente vai, né, daqui para frente atuar? Que educação física a gente quer para os nossos alunos, né? Que formação de ser humano que a gente vai querer com a educação física? Então, a gente teve uma pergunta aí sobre a inovação pedagógica, né? A gente teve algumas publicações falando sobre inovação pedagógica e a gente até abandonou esse termo porque a gente acredita que o professor é um autor da sua prática. Então, é na realidade escolar que ele vai produzindo a sua autoria, né, a sua forma de dar aula. Então, esse aprender diante da dificuldade, ele vai trazer para nós professores um repensar da prática pedagógica. Nós precisamos, né, mudar a forma de pensar que a educação física está só lá entre as linhas da quadra. Então, acho que daqui para frente a gente precisa repensar se essa educação física, se ela tem uma potencialidade de ser cada vez mais crítica. Se eu estiver trabalhando futebol, como eu posso fazer da tematização de futebol uma perspectiva que vai mostrar para o meu aluno que o futebol ele é social, que ele é político, que ele tem uma questão que precisa ser, né, desvelada, né? A gente precisa desvelar os conteúdos da educação física, os temas. Por quê? Porque só os esportes eurocêntricos aparecem na escola. Por que será que a gente tem só a quadra como referencial de aula de educação física? Eu acho que essas coisas hoje, elas estão mais em evidências para a gente repensar. Então, eu acho que é um aprendizado que vem para a gente e que a gente precisa olhar com bons olhos, gente. Vamos repensar. A educação física, ela precisa, sim, tratar de temas sociais. Se você vai trabalhar a amarelinha, por que a amarelinha, ela está na escola? Ela tem uma historicidade. Se você for procurar a história da amarelinha, ela tem um porquê de estar lá. Então, é isso. É fazer o aprofundamento com as crianças para que elas entendam que a educação física, ela está muito além da prática, né? Ela vai atuar nos diversos eixos e dimensões possíveis. Então, o que né? A gente tem visto, né, Val, relatos de experiência trabalhando a poesia na educação física, a música na educação física. Olha só, como a gente vai extrapolar a dimensão do fazer. Eu não estou dizendo que a gente vai abandonar a quadra, não é isso. É pensar numa educação física que vai olhar para o ser humano numa totalidade, vivendo numa sociedade. O quanto a educação física pode contribuir com o seu objeto de conhecimento, que é a cultura corporal, para que as pessoas sejam formadas de forma crítica. Então, é descolonizar o currículo, né? Não é só trazer os temas eurocêntricos para a discussão. Por que as questões da África não estão? As questões indígenas, né, que são as culturas, né, originárias do Brasil também, elas não estão no currículo. Então, olha só o aprendizado que essas coisas vêm trazer para a gente. Quais são as nossas as ferramentas, as possibilidades que a gente pode estar usando dentro das tematizações da educação física? Eu acho que saiu agora, né? Para quem não viu, na Rede Escolar, uma edição linda, a edição tá linda, tem o Kunz, tem muita gente boa, ficou lindo, né? Tem o pessoal do Grupo do Neira, trazendo uma discussão sobre educação física na área de linguagens, né? E eu acho que fica muito latente, muito pertinente, porque agora a gente está sendo obrigado a usar texto, a usar poesia, a usar música, né? A usar outros tipos de expressão. E eu acho que fica a dica aí para quem não viu essa revista, para dar uma olhada,
que traz vários textos e reflexões sobre educação física na área de linguagens, porque trazendo a educação física para o campo das ciências humanas, né, que é onde a gente se localiza hoje, a gente precisa entender a educação física dentro das humanidades, e eu acho que fica bem bacana a dica aí para vocês lerem e contempla bastante o que o Irá disse. Pessoal, a gente já está quase chegando ao final por causa do tempo, tá? Então, eu vou começar a direcionar as perguntas, porque senão a gente vai estourar o tempo. Fala, Irá. É só para a gente dar uma... Porque tudo que a gente está trazendo hoje, a gente tem um embasamento teórico por trás, né? E eu queria dar 3 indicações de canais que têm discutido essas questões, tanto de como vai ser pós-pandemia, né? Que tem muita gente perguntando aí no chat, né? Eu recomendo que vocês, né, entrem no canal do Paulo Fock, ainda mais as pessoas da educação infantil, da educação física, a gente precisa ter contato com esse conteúdo, que ele tem tematizado diversas lives sobre isso. Outra coisa, a Alice do JEP, que é um outro canal do Instagram, que é Rodas da Infância, também tem discutido as questões das aulas do brincar. Então, acessem esses canais para que vocês tenham outros referenciais, outras falas de outros contextos, para poder ajudar a gente a construir saídas para essas dificuldades. E, por favor, não deixem de ver a live do dia 24 do 5, do Átila e do Karnal. A gente precisa saber o que o Karnal falou sobre educação, gente. O que a educação no Brasil está formando? Ela precisa formar pessoas críticas. Mas isso não é o Irá que está falando, é o Karnal. Então, entrem lá na live do Átila e do Karnal do dia 24 do 5 e vejam o conteúdo, tá bom? Eu vou só aproveitar e... Acho que as perguntas a gente respondeu, as perguntas que chegaram antes, né? O Irá falou sobre essa ideia de inovação pedagógica. A gente vem abandonando esse termo, né? Nós lançamos 2 livros com essa terminologia, mas a gente vem... A inovação pedagógica começou lá com a discussão do grupo Walter Bratt, e é uma discussão super válida, a gente não está desqualificando de maneira alguma essa discussão, mas a gente percebe que o neoliberalismo se apossou dela, né? E transformou ela numa grande mercadoria de trabalho, e a gente vem buscando outras concepções para tentar fugir um pouquinho disso, porque a gente acha que não é essa inovação que a gente quer, né? A gente quer fazer uma educação pública de qualidade. E aí, veio uma pergunta da Ana Carolina para mim, né, sobre aulas no Fundamental 2, vou tentar responder bem rápido, se as aulas elas precisam ser, de como que vai ser a aula prática e tal. Então, no Fundamental 2, eu acho que os alunos eles já têm, né, uma capacidade reflexiva, então eu estou trabalhando eu estou trabalhando na praxis, né, Ana Carolina? Então, o que eu faço? Eu coloco um textozinho reflexivo sobre algum tema algum tema contemporâneo, e eu tento fazer com que esse tema ele seja vivenciado dentro das possibilidades. Então, na semana passada eu trabalhei com dança, então eu coloquei danças brasileiras, e eu coloquei samba, coloquei funk, coloquei alguns tipos de dança, e eu pedi para que eles tentassem ouvir, dançar e relacionar com o texto que falava sobre a brasilidade, né, sobre a descolonização do currículo e como que esses temas eles eram tratados. Então, mais ou menos assim que eu estou fazendo, sempre tentando fazer esse diálogo entre a realidade, entre as questões sociais e a vivência da prática corporal, que eu acho que é o caminho. Quando a gente pensa, eu queria pensar assim, perguntar para o Vinícius, se as pessoas estão falando aqui, Vinícius, sobre ainda trazer a discussão de abordagens pedagógicas. Se você acha que é uma discussão válida no ensino remoto, como que você pensa isso? Então, eu acho que a discussão sobre abordagens pedagógicas, no momento, ela está se dando no dia a dia, quando os professores, e aí, independente da linha principal que segue, eles acabam tendo que planejar suas aulas e desenvolvê-las. Eu acho que hoje a discussão sobre isso, ela não está explícita numa discussão falada, mas ela está acontecendo diariamente quando o professor vai buscar selecionar um conteúdo, quando ele vai pensar nos objetivos, quando ele vai pensar em que sujeito ele quer formar. Então, eu acho que ela não está explícita, mas ela está
acontecendo à medida que os professores vão dialogando entre os pares da escola para buscar alternativas para o ensino remoto de educação física. E muitos estão revendo algumas questões, principalmente as que foram... Pessoal, talvez a gente vai cair daqui 10 segundos, tá? Eu não consigo saber, eu sei que no Instagram a gente cai. Então, se a gente cair, infelizmente, né? Vamos ver. Ah, não caímos! Vamos ali de novo nisso? Eu acho que não cai, Val. Não, mas ó, passou ali de 1 hora e a gente não caiu. Isso é uma vitória para o nosso grupo. Estamos evoluindo, pessoal. E eu corri aqui... Deu um tiro de 100 Vinícius, metros, desculpa, eu não consegui prestar atenção no que você estava falando, porque eu estava tão tensa desse trem cair, gente. Mas que bom que não caiu. Morreu Vinícius, hein, Vinícius? Que bom que não caiu. Vinícius, perdoe. Nunca Você suei pode tanto. falar sobre as concepções pedagógicas da educação física escolar. Se você acha que esse é o momento para essa discussão, como é que estão as coisas aí? Eu acho que assim como as famílias, os professores também estão com tantas atribuições, tarefas, que essa discussão ela se dá organicamente no próprio fazer, né? Então, eu acho que alguns vão continuar, talvez, seguindo uma linha específica, outros vão fazer uma bricolagem de diferentes linhas, e alguns vão ir repensando o que ele está fazendo, se é só isso, se ele pode pensar em outras perspectivas, né? Eu acho que isso está acontecendo ali no calor e no sufoco do fazer nesse contexto que a gente está vivendo hoje, né? Mas não de maneira debatida explicitamente, e eu acho que talvez a gente não dê conta de fazer essa discussão nesse momento, né? E assim, talvez a gente está percebendo, né? E eu vi isso na minha escola, trabalho eu e mais 5 educadores lá na área de educação física, e são professores que trabalham bastante com conteúdo esportivo, né? Trabalham bastante com esporte, e que agora eles não estão usando esporte, estão usando dança, estão usando ginástica. Então, de repente, seja uma alternativa da gente pensar, né, como a Jaqueline colocou aqui, da gente pensar além das modalidades esportivas do Quarteto Fantástico, né, gente? Porque trabalhar vôlei, basquete, handebol e futsal na escola, eu acho que é extremamente complicado por diversos motivos, né? E quando eles são obrigados a pensar fora da casinha, né? Nesse momento. Reinventar. Eu tenho uma colega, Adriana, não sei se ela ainda está aqui acompanhando, mas olha que interessante, ela está tematizando lá com os alunos dela, no Fundamental 2, a yoga. E aí ela está utilizando estratégias diversificadas, está usando o canal, que inclusive é super interessante, de um programa que passa na TV Cultura, que chama Yoga com Histórias, né, também, e outras estratégias também que ela está utilizando, e a gente tem trocado algumas informações, e veja como é interessante, né? Eu nunca tinha imaginado, eu que não conheço a yoga a fundo, mas ela buscou estratégias de um canal muito importante, de uma metodologia muito interessante, e tem trabalhado com os estudantes nesse sentido. Imagina as crianças lá fazendo yoga na sala delas, né, e acompanhando as histórias e tudo mais. Eu acho que talvez um ponto positivo, né, pensando na pergunta da Fabiana, seja que a gente está se reinventando, né? A gente está se reinventando, assim. Na graduação, gente, eu estou dando as disciplinas e eu vou te falar que eu fico horas e horas para poder elaborar a aula da melhor maneira possível, porque as aulas são ao vivo, né? Então é diferente. Eu estou num grupo ali, tem 80 alunos numa sala de reunião comigo, e como que eu vou fazer esses alunos entenderem a metodologia do handball, que é uma das disciplinas que eu trabalho, totalmente online, igual a gente está aqui, eu e vocês e a gente. Então, a gente tem trabalhado com documentários, com vídeo e com um monte de coisas, poesias. Não sei se vocês viram eles encenando Eu Etiqueta, né? Do Carlos Drummond de Andrade, ficou maravilhoso. Quem está aí que fez, assista, porque eles arrasaram, mas a gente está se reinventando o tempo inteiro. E aí, na contramão disso tudo, vou trazer uma coisa para a gente dialogar, né? A gente falou aqui o tempo todo de
estratégias, desafios numa situação posta, um dado posto. A educação remota é uma realidade para o contexto de São Paulo, né? E aí, a Prefeitura de Belo Horizonte, quem não me conhece deve estar reconhecendo aí o meu sotaque, né? Sou mineira. E a Prefeitura de Belo Horizonte, a Secretaria de Educação de Belo Horizonte, disse que não, né? Então, a Belo Horizonte entrou na contramão disso tudo, e lá a lógica está sendo completamente diferente. Aí eu vou pedir o Bruno. Bruno, quer comentar sobre isso um pouquinho? Posso comentar. Para quem não teve a oportunidade de fazer a leitura, recomendo. Essa semana saiu uma matéria, uma entrevista, não vou me recordar agora exatamente a fonte, mas depois eu ponho aqui nos comentários o link. Saiu uma matéria, uma entrevista com a secretária de Educação de Belo Horizonte, que, como a Val adiantou, tem caminhado na contramão do que as demais redes públicas de ensino estão promovendo, que é o ensino remoto, né? E é muito interessante a forma com que ela tem abordado a visão dela de educação em relação a esse momento que a gente está vivenciando a pandemia, né? Então, vou contar para vocês, mas é óbvio que são com as minhas palavras. Acho que é importante vocês irem direto na fonte depois para conhecer um pouquinho mais da entrevista. Então, ela é uma professora aposentada, ex-professora da UFMG, então é uma pessoa que também valoriza bastante a pesquisa, a ciência, né, como um dos caminhos para a gente construir as nossas estratégias, as nossas ações. E o que ela defende é que, nesse momento, ela precisa muito mais se aproximar, manter esse vínculo afetivo com as famílias, buscar uma leitura de mundo dessas famílias, entender as necessidades que essas famílias possuem, do que ela sair pedindo para os professores produzirem conteúdos sem ter recursos necessários. Ela entende que os professores não podem ser cobrados de diversas estratégias, de diversos recursos tecnológicos a toque de caixa, né? E eu achei muito interessante, porque ela mesma diz, ela fala, olha, eu não sou contra o ensino remoto, eu não sou contra a educação à distância. Ela, inclusive, foi uma das coordenadoras que ajudaram a desenvolver o programa de pedagogia da Universidade Aberta do Brasil, que já há muitos anos está desenvolvendo e contribuindo na formação de professores pedagogos, né? Então ela diz, não sou contra esse movimento. Eu apenas acredito que a gente não pode fazer as coisas de forma atropeladas. Elas precisam de um planejamento. Então, nesse momento, a rede pública de Belo Horizonte, elas não estão investindo no ensino remoto, porque ela acredita, lá eles trabalham com crianças menores, né, na educação infantil e no Fundamental 1 até 11, 12 anos, e ela acredita que, nesse momento, o mais importante é fazer essa leitura de mundo, entender qual a realidade que as crianças estão enfrentando, entender quais as dificuldades que os professores teriam para fomentar o ensino remoto, fazer um planejamento coerente, com um tempo bem feito, para pensar em quais seriam essas estratégias que fariam parte do contexto dos alunos para a aprendizagem, né? É muito interessante a forma com que ela estabelece a relação do que ela considera que poderia ser feito para que esse ano não fosse um ano perdido. Então ela falou assim, esse ano ele pode não ser um ano perdido, desde que a gente aprenda a fazer uma leitura correta do que está acontecendo. E essa leitura correta que ela julga é exatamente isso, entender como a criança, dentro da sua casa, dentro desse contexto de pandemia, junto com as suas famílias, podem aprender matemática, podem aprender português, podem aprender ciências, junto com a sua família, mas não de uma forma conteudista, que o professor envie um monte de atividades, que sobrecarregue as famílias, que sobrecarregue os pais, e que eles não consigam estabelecer uma relação. Então, ela vai dar alguns exemplos, né? Que eu fico muito feliz que eu tenho visto muitos professores nas redes que a gente tem trabalhado, buscando essas relações. Então, por exemplo, ela diz que é fundamental que a criança
compreenda o que está acontecendo nesse conteúdo, nesse contexto, que ela aprenda a desenvolver uma rotina junto com as famílias. Então, que a família construa, dentro da rotina, momentos que estabeleçam relação com a matemática, ao planejar as finanças da família dentro desse período de pandemia, que ela construa alguns procedimentos culinários, né, dentro da sua própria rotina familiar, que ela aprenda a rotina da família e ela contribua nas tarefas domésticas. Então, é muito interessante a entrevista da secretária de Educação de Belo Horizonte, porque ela nos ajuda a refletir sobre muitas outras perspectivas que talvez a gente, às vezes, deixe de lado ou, às vezes, desconsidere. É muito legal a gente pensar isso, porque uma das minhas inquietações é justamente essa, né? Do quão conteudista a gente fica e a gente se tornou. Então, quando eu estou lá montando as minhas atividades, eu acho que essa dimensão conteudista, ela fica aflorada demais, né, gente? Porque fica quase que um processo de transmissão mesmo ali. E aí ver uma entrevista de uma secretária de educação que fala, olha, aqui não, né? Vamos pensar em outras coisas. Será que o desenvolvimento humano não é permeado por outras razões que não essas que a gente está pensando? E eu acho que um grande risco que a gente corre com a educação à distância, da maneira como está sendo colocada, é que ela está sendo extremamente conteudista, né? Então, a gente fica preso ali ao que passar, ao que transmitir, e as outras dimensões do conhecimento, elas vão sendo completamente sucateadas, assim, e é uma das coisas que me arrepia, né? Quando a gente pensa em como que a gente vai dialogar sobre isso. Eu não estou conseguindo ver, mas eu acho que seria legal, eu vou trazer aqui para o Paulo. Paulo, e você acha que essa questão do conteúdo para as crianças com deficiência deve ser ainda mais delicado, né? Porque a gente pensar que a gente está trabalhando numa perspectiva que vai ao contrário do que a secretária de Belo Horizonte coloca, né? E aí, como que fica isso para as crianças com deficiência? Então, Val, essa questão do conteúdo, a gente precisa ter muito cuidado, né, de separar essa visão conteudista que a gente tem, como vocês bem colocaram, e pensar com mais sensibilidade, né, a realidade das famílias. O Bruno falou muito bem, a gente precisa entender como funcionam as rotinas, não dá para a gente utilizar toda a tecnologia que a gente tem hoje e bombardear as famílias de conteúdo se a gente percebe que não tem possibilidade de pôr em prática. Então, a gente tem que orientar as famílias com relação a perceber pequenas coisas da rotina, como o próprio Bruno colocou aí, bem colocado aí dessa possibilidade que aí em Belo Horizonte foi adotada. A gente precisa realmente parar e pensar, né? Dá para você bombardear uma família que já está numa situação complicada, a gente não sabe financeiramente, a gente não sabe como que elas vão reagir, como que elas vão conseguir fazer as atividades que a gente está propondo, e quando mais a gente está pensando apenas no volume, no conteúdo de coisas que a gente está fornecendo para eles. Eu separei uma frase aqui do Carlos Scliar, que posso falar? Por favor. Sei que está avançado o horário. Se o professor se dispusesse a me ouvir, eu lhe diria que não há mudança educativa no sentido amplo, significativo, sem um movimento da comunidade educativa que lhe outorgue sentidos e sensibilidades. É isso, a gente precisa ter sentido, sensibilidade e tentar entender com as famílias o que realmente está acontecendo com eles, entender, fazer uma leitura dessa realidade. Bom, se aquele aluno com deficiência, ele tem várias questões que ele não vai conseguir fazer o que eu estou propondo, eu tenho que adaptar, eu tenho que instruir a família a utilizar outros recursos, uma música, questões táteis,
eu vou utilizar uma massinha, eu vou utilizar uma maçareia, eu sei, isso é difícil, muitas famílias não têm, mas eu posso utilizar outros itens e materiais da casa para desenvolver sensibilidade, para desenvolver outras características que cada aluno tem. Nós precisamos ter esse olhar individualizado. Eu sei, é difícil, a gente fica muito sobrecarregado, mas nesse momento o que as famílias precisam é desse olhar cuidadoso. A gente precisa, nesse momento, estar tendo esse cuidado. Acho que eu vou lançar os desafios para vocês, gente. Vocês acham que são os nossos desafios? O que vem pela frente? Eu realmente tô sem uma perspectiva de futuro, assim, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, se esse ano a gente vai voltar para a sala de aula, se a gente vai voltar para a escola, e se voltar, como vai ser. Então, eu queria lançar desafios. Eu acredito que essa educação remota, ela está sendo um grande teste e que isso vai ser usado no futuro. Então, eu acho que talvez isso vire com uma má vontade governamental, isso vire uma política pública, né? E vão argumentar que deu certo e que funcionou e que, por isso, a educação cada vez mais ela vai se transformar à distância. Então, eu acho que a gente precisa pensar quais são os nossos desafios aí, num contexto macro, né? Como que a gente vai lidar com isso? E aí eu acho que eu vou fechar dessa maneira, vou pedir para cada um falar quais são os desafios. Pode ser? O que vocês veem? Quer começar, Vinícius? Fala para nós o que você vê desse cenário todo. Olha, eu, inclusive, assisti a live que o Ira indicou, e lá, o Leandro Carnal, um historiador, ele fala, eu sou historiador, eu consigo falar sobre o presente e o passado. O futuro, ele é incerto, né? Apesar do nosso ofício, a gente tem que estar o tempo todo planejando o futuro, a gente sabe que ele é incerto, né? Mas, pela realidade que eu estou tendo, né? Eu, basicamente, não consegui utilizar o WhatsApp para entrar em contato com as famílias, que eu tenho visto que, com outros colegas, tem sido uma estratégia mais eficiente para a informação chegar. Eu tenho ali de uma turma de várias turmas, mas em cada turma 5 alunos, 6 que estão interagindo. E aí eu fico pensando o seguinte, quando eu voltar, minimamente eu vou precisar que esses alunos que conseguiram interagir durante esse período, eles consigam ali, num trabalho até de parceria com o professor, compartilhar alguns conhecimentos que foram trabalhados durante esse período, que a gente não sabe quanto será. E uma outra situação, você falou o que vem depois também nessa questão política e governamental, eu acho que cada um de nós, e esse é um exercício que eu estou fazendo, eu estou anotando diariamente algumas reflexões para a gente depois conseguir analisar e entender como foi esse processo, né? Porque vão vir situações que vão aproveitar desse momento para dizer que muita coisa deu certo, e vai ter gente que vai falar que nada deu certo. E a gente precisa registrar esse momento para entender o que deu certo e o que não deu, e as possibilidades de aprendizado que a gente teve com o ensino remoto, seja pelo WhatsApp, seja por Google Class, a gente consiga utilizar como complementar ao ensino presencial. O ensino nunca, principalmente nessa nossa perspectiva, nunca vai deixar de ser presencial. Mas eu acho que eu aprendi muitas coisas usando as tecnologias, buscando conteúdos para desenvolver com os estudantes as determinadas temáticas, que elas vão melhorar a minha aula presencial, certamente. Eu já tenho percebido isso. Mas não tem sido... acho que tem sido mais um aprendizado para mim, enquanto professor, do que para os meus alunos, porque eu não consegui chegar em todos, né? E a gente não pode deixar ninguém para trás. E aí, quando voltar, penso que uma das estratégias é essa, usar compartilhar com esses estudantes de maneiras diversas, né? Eles conseguiram interagir com os outros colegas que não estiveram nesse momento com a gente. A questão é que
as questões sociais, elas esmagam a gente, né? Então, a gente quer dar aula, a gente monta, mas aí a gente alcança 6, porque o resto não tem acesso à internet. Ah, a gente quer, mas a criança não tem comida. Ah, a gente quer. Então, assim, o contexto social, ele esmaga a educação, né? E a gente vive de resistência, a gente vive de tentar fazer o possível, né? Então, é complicado mesmo. Bom, Irá, fala para. Vou deixar o Irá por último, porque o Irá vai falar depois, ele quer ler um pouquinho, né, Irá? Então, vamos lá. Bruno, o que você acha aí dos desafios que estão postos para a educação física escolar a partir desse novo contexto que vem se desenhando aí? Essa é uma pergunta que me faz refletir muito, né? A gente planejando essa conversa, esse diálogo de hoje, eu já vinha pensando um pouco nisso, o que eu vou falar, ouvindo agora o Vinícius, me fez refletir ainda mais. Eu penso que quem me conhece sabe que eu tenho uma tendência de ser muito otimista em relação a tudo na vida, né? E eu penso o seguinte, o desafio é a gente aproveitar tudo que está acontecendo para, de fato, construir aprendizado. De fato, que a gente tenha aprendizagem, né? Eu não posso passar a pandemia e chegar na minha escola após tudo isso e voltar a ser um professor conteudista. Eu não posso chegar após pandemia e achar que a mesma aula que eu vou dar para as crianças da educação infantil, eu vou dar no ensino fundamental e eu vou dar em 2, 3 escolas diferentes, sem considerar o contexto dos meus alunos. Eu não posso chegar, após a pandemia, olhar para os meus alunos e desconsiderar a realidade de cada um deles, a realidade que essa escola está inserida, né? Eu quero chegar após a pandemia e aproveitar todo o recurso, todos os aprendizados que eu tive sobre recursos tecnológicos e eu tentar fazer uso dessas ferramentas para potencializar o ensino, a qualidade da educação que eu ofereço aos meus alunos. Eu quero pensar que após a pandemia, eu quero manter essa coletividade junto aos professores da minha escola, aos professores de educação física das minhas redes, eu quero manter essa troca de conhecimento, essa parceria na construção de conhecimento. Então, para mim, o maior desafio é esse, é a gente passar a pandemia, superar tudo isso e levar todas essas dificuldades e os aprendizados para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Outro dia eu estava falando aqui em casa, em família, que eu não vejo a hora de acabar a pandemia para começar a marcar os almoços na minha casa, sabe? Todo final de semana eu vou abrir a agenda. Um grupo de amigos, um grupo de familiares, um grupo de outros amigos, para a gente se encontrar. Mas isso eu quero levar de fato, porque eu não quero que a gente caia na rotina e após a pandemia a gente passa por tudo isso e, de novo, né, deixa os amigos de lado, deixa as famílias de lado. Então, eu gostaria muito, e eu vou fazer um exercício reflexivo e vou tentar buscar esse movimento de manter esses aprendizados no meu cotidiano, na minha vida, na minha prática profissional. Esse é um grande exercício. Acho que a gente precisa se reafirmar enquanto gente, né? E eu acho que essa pandemia está fazendo a gente deixar de ser coisificado, né? A gente está tentando voltar a ser gente, que acho que a gente esqueceu um pouquinho disso. Paulo, quais são os desafios, querido? Bom, pensar primeiro aí no presente, né? Como o Vinícius colocou, que aproveitar esse momento difícil para a gente... É utópico, vamos falar que é utópico, mas é mais que necessário a gente se importar com o outro, compartilhar um pouco o que a gente tem com as pessoas que estão passando extrema dificuldade, se importar, ter mais empatia, ter mais sensibilidade, compartilhar mais, amar mais. Eu acredito que para o presente agora, a gente precisa chorar com os que choram, porque muito próximo da gente, a gente vê pessoas que não têm sensibilidade nenhuma pela dor do outro.
E esse é o momento para a gente ter agora, presente, sensibilidade pelos outros, né? Cada um com a sua crença, cada um se importando e tentando ajudar, né? Nós temos aí uma posição até às vezes privilegiada, a gente pode compartilhar um pouco do que a gente tem com o outro. Eu acho que a gente precisa aprender isso. Para desafios futuros, né? É difícil falar no amanhã, né? Mas eu acredito que o desafio de que o virtual não substitua o contato social. O virtual não pode substituir o contato social. O estar com o outro é o mais importante, né? Esse contato com o outro, isso é o que diferencia o ser humano da máquina, né? E, por último, o desafio de tentar incorporar, dosar de maneira coerente essas estratégias que a gente está usando hoje, aprendidas nessa crise, na minha prática pedagógica. Então, a gente tem que dosar, de certa forma, tudo que a gente está aprendendo para, quando acabar essa crise, a gente voltar para nossas escolas, para a nossa realidade, para a realidade que a gente está lá inserido, e utilizar na prática pedagógica diária, como uma maneira positiva, né? A educação física, ela vai, com certeza, ter uma transformação, e a gente tem que pensar que o que a gente está aprendendo hoje coletivamente precisa continuar. Esse trabalho coletivo, colaborativo, como a Venâncio fala no artigo junto com a Darido, né? Ele é fundamental, esse trabalho colaborativo, esse trabalho coletivo entre os professores, para que a gente consiga uma educação mais transformadora, né? E eu acho que esse é o caminho, né? E eu acho que a gente precisa se indignar também, sabe? Eu acho que a gente precisa se humanizar, mas a gente precisa ficar mais bom de briga. Porque a gente não pode aceitar essas coisas como naturais, não, gente. Né? A gente não pode aceitar essa desigualdade toda como uma coisa... Ah, tá bom, vamos superar. Eu acho que a gente precisa também de um pouquinho de raiva, sabe? De sentir a dor do outro e se indignar com ela de verdade. Uirá, e aí, o que você quer falar para a gente como desafio? Bom, Val, eu acho que cada um de vocês aí já falou bastante coisa. Eu queria trazer um pouco da fala de um autor que eu tenho lido ultimamente e que tem me tocado muito, né? Quando ele fala de educação, ele fala com muita propriedade, né? A educação, enquanto prática, ela é desveladora da realidade. A gente tem que pensar nisso. A educação ela é necessária para desvelar a realidade. Por isso que ela tem que ser crítica. E uma coisa, a educação sozinha, gente, ela não muda as coisas. Sozinha, não. Ela precisa de auxílio de outros lugares, de outros cantos, para que ela aconteça. Mas a educação, ela implica transformação. Isso a gente tem que ter na mente. E aí o FOC fez uma live essa semana que ele convidou a convidada dele falou sobre o quanto a educação nesse momento ela não vai resolver as coisas sozinha. E aí eu quero que os professores que estão aqui na live acalmem o coração, porque os esforços que eu estou vendo, os professores da rede pública fazendo, é gigantesco. Então eu queria mandar assim, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo, né? Para quem chegar essa mensagem, o esforço que os professores da rede pública, que muitas vezes não tem equipamento, não tem condições, estão fazendo, é gigantesco, tá? A educação pública, ela merece um olhar diferenciado nesses tempos. E outra coisa que o Bruno tocou, que todo mundo tocou, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. A gente vai precisar de ajuda para que a gente possa, aos poucos, ir transformando. Só que lembrem de uma coisa, o futuro não é inexorável. A gente muda o futuro. Val, quando você fala de luta, é isso. A gente precisa lutar, porque a gente não pode cair no erro de achar que o futuro é isso mesmo, acontece porque vai acontecer. Não. A luta muda o futuro. E por isso a gente chama vocês para a luta. Pegando o Paulo Freire como exemplo, sonhar. A gente precisa sonhar, a gente precisa ter esperança. Porque lutando, a gente pode mudar o futuro, tá? Mesmo eu ouvindo filósofos dizendo que pode ser que as pessoas não mudem após a pandemia. Então, temos que tomar cuidado, Val, para não cair naquele cansaço existencial que Paulo Freire fala, né? A gente está tão cansado com os problemas sociais que a gente cansa. Foda, né? A gente fica podado.
Então, não deixe que esse cansaço, que ele não é físico, ele é espiritual, então ele vai tirando nossas baterias, né? Que ele pegue a gente, né? Principalmente educadores e educadoras, né? Para a gente também não esquecer, Val, de uma coisa muito importante, a gente não pode ter anestesia histórica. Então, tudo que a gente está passando é histórico, é temporal, e não pode ser esquecido. Então, a mensagem que eu tenho e que eu espero para frente é essa, que a gente não esqueça o que a gente está passando, principalmente na educação, né? A gente foi desvalorizado por muitos anos e a gente está mostrando que a gente tem força, e a força é luta. Então, uma educação diferente, ela vai necessitar de luta. E aí a gente pode ler diversos livros do Paulo Freire que ele vai falar dessa luta, do engajamento e, sobretudo, da humanidade. E eu acho que as pessoas daqui para frente, eu quero ver isso na sociedade, mais humanidade. Tá bom? Eu também espero. A gente vive de utopias, né? E eu vou tentar acreditar nessa utopia, apesar de que eu vou confessar para vocês que está cada vez mais difícil, viu, gente? Para encerrar, eu vou trazer, então, um pouquinho de Pedagogia da Esperança, né? Que eu acho que cai boa hora para a gente nos esperançar aí. E aí, vou ler um trechinho aqui para a gente poder discutir, e aí a gente se despede. O Vinícius, gente, ele está com um bebê pequeno, e eu acho que por isso que ele precisou sair, né? A filhinha dele, a Linda, precisou do pai, e ele teve que sair, não sei se ele vai conseguir voltar, vamos esperar se ele volte, né? Tem notícias do Vinícius aí, gente? Ô, Val, é disso que nós estamos falando, né? O que o Vinícius está enfrentando é o que eu estou enfrentando. Daqui a pouco eu vou sair também para dar banho na minha bebê, né? E as famílias certamente também estão com essas mesmas rotinas, essas mesmas dificuldades. Então, quando a gente vai pensar no que nós vamos ofertar, o que nós vamos sugerir para essas famílias, esses alunos, a gente tem que pensar em tudo isso. E vamos pensar que nós ainda temos muitas condições, talvez até um pouco mais em termos de recursos tecnológicos, entre outras questões, né? Então, a gente precisa refletir sempre o que nossas famílias, os nossos alunos têm de possibilidades e necessidades nesse momento, para que a gente possa fazer alguma proposta para eles. A gente está numa bolha de privilégio, gente. Né? Ô, Val. Oi. Val, vamos ler essa aqui, que essa merece uma atenção. A Regina Maria está falando assim, ó, culturas indígenas e africanas na educação física. É isso aí, né? A gente tem que ouvir, gente, do Ministério, que odeia esse negócio de povos indígenas, né? Então, assim, pelo amor de Deus, né? Vamos descolonizar o nosso currículo e vamos trazer isso para o debate, vamos colocar isso no centro da discussão, né? Vamos colocar essas práticas no centro do currículo, porque é o único caminho que a gente percebe para alguma transformação social é se a gente valorizar a nossa própria cultura, né? Bom, então, vou trazer aqui, né, é um movimento de resistência, pessoal, e é por isso que a gente se conecta com todas essas outras pessoas. Val, vou trazer aqui, então... Oi? Val, antes de você encerrar, a gente chegou a bater quase 75 pessoas e eu queria agradecer. 61 pessoas até agora escutando a gente. Isso é maravilhoso. Obrigado, gente. Gente, obrigada. Mirá, você quer passar aí no... Eu não consigo ler os comentários. Você tem algum comentário mais? Agradecer a alguém? Música, os funks, o Thiago está colocando aqui, a música de qualidade. Acho que não vai dar tempo da gente ver tudo, Val. Eu acho que dá uma lida nessa finalização aí. Tá, joia. Eu vou fazer a leitura de um trechinho da Pedagogia da Esperança e aí eu me despeço de vocês. Então, pessoal, professores, professoras que estão nos acompanhando para a gente tentar esperançar junto, né? Não importa em que sociedade estejamos, em que mundo nos encontremos, não é possível formar engenheiros ou pedreiros, físicos ou enfermeiras, dentistas, torneireiros, educadoras ou mecânicos, agricultores, filósofas, pecuaristas ou biólogas, sem a compreensão de nós mesmos enquanto seres históricos, políticos, sociais e culturais. Sem uma compreensão de como a sociedade funciona, e isso é o treinamento supostamente técnico, não dá. Né? Então, a gente precisa realmente humanizar os processos e fazer da educação um veículo de transformação social e de pensamento crítico, para a gente não naturalizar todas essas barbaridades, porque isso não é natural, isso é socialmente construído por uma elite
que se beneficia muito de toda essa desgraça, né? Então, é por isso que eu falo, a educação é luta, e a gente precisa lutar de verdade. Bom, meninos, eu estou até emocionada, porque realmente não tem sido fácil. Eu tenho passado em casa com o Covid, né, vocês sabem, e eu acho que a gente precisa se unir, e a gente precisa se unir enquanto sociedade, né, o mais rápido possível. Foi uma honra estar aqui com vocês, eu acho que essa discussão ela foi muito proveitosa, para mim, enquanto educadora, mas primeiro para mim, enquanto ser humano, né. E eu queria me despedir de vocês e agradecer de verdade o pessoal que acompanhou. Nós ficamos 1h e 35 minutos online, e bastante gente participando, e muito obrigada de coração, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada, Irá, obrigada, Bruno, obrigada, Paulo, obrigada, Vinícius, que saiu. Um beijo. Meninos, querem falar alguma coisa? Só agradecer. Obrigado a todo mundo que pôde acompanhar até agora. Obrigado a cada um de vocês. É um privilégio eu ter pessoas do meu lado no potencial que vocês têm. As pessoas que estão na escola com a gente, fazendo coisas incríveis, Val. É impressionante o que a gente está vendo. A live vai ficar gravada, Bruno? Vai. Vai ficar gravada na página do Facebook, é isso, né? A gente vai tentar disponibilizar Facebook e YouTube. Tá ótimo. Então tá, meninos, um beijo. Se cuidem, gente. Fiquem bem, fiquem em casa, viu, gente? Fiquem em casa e vamos lutar. Valeu, gente. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima noite. Até a próxima. Obrigado, gente. Muito obrigado. Grava aí, hein, Bruno. Tchau, tchau.